Olá, muito boa noite. Começa agora a edição especial desse Thanksgiving do Jornal Américas no Ar. Boa noite. Um dos mais respeitados institutos de pesquisa aqui dos Estados Unidos revelou dados de uma nova pesquisa com foco na imigração ilegal. E o estudo revela que essa população está se tornando cada vez mais diversa aqui no país. Hoje, por exemplo, os mexicanos sem status, que já foram a maioria, atingiram a menor porcentagem histórica. Conflitos geopolíticos, questões climáticas e dificuldades econômicas são diferentes razões e pontos de partida rumo ao mesmo destino, os Estados Unidos. Uma pesquisa publicada pelo Pew Research Center mostrou que, entre 2017 e 2021, a nacionalidade de pessoas sem status legal em território americano ficou mais plural, com imigrantes vindos de regiões do Caribe, América Central, Ásia, América do Sul, Europa e África subsaariana. Ao todo, os Estados Unidos contavam neste período com pouco mais de 10 milhões de pessoas vivendo aqui sem documentação. Destes, cerca de 39% eram mexicanos, a menor marca histórica. Especialistas acreditam que a diminuição dos mexicanos ilegais no país tem a ver com diversos fatores, entre eles a queda da taxa de natalidade no México e o aumento do volume de deportação. Depois do México, imigrantes de El Salvador, Índia, Guatemala e Honduras compõem, nesta ordem, a maioria dos indocumentados. A imigração indocumentada era muito México e América do Sul. A do México diminuiu. Então, isso aí não é novidade, que ela varia e que provavelmente ela vai diminuir ao longo dos anos, ao longo das décadas, que isso é um período histórico longo, ela diminui. Agora, a grande novidade é que ela se tornou realmente mundial, de gente que vem de muito longe e entra no mesmo nível no mesmo ciclo, na mesma rota de entrada nos Estados Unidos, que já era normal para os mexicanos e para os que vinham da América do Sul. Esta pesquisa mostrou ainda que a chegada dessas pessoas foi sentida sobretudo na Flórida e em Washington, D.C., onde a população aumentou em 80 mil e 60 mil pessoas, respectivamente. A Califórnia, por sua vez, perdeu cerca de 150 mil imigrantes indocumentados neste período. Todas essas notícias a respeito da migração para os Estados Unidos vão certamente influenciar a corrida presidencial do ano que vem. Tudo que a gente está ouvindo falar é que o ano que vem, de novo, os imigrantes vão virar a bola para ser chutada pelos dois partidos. E os republicanos vão forçar para que tenha mais repressão, para que crie mais dificuldades. Eles vão querer defender que bote o exército lá, use verbas que são usadas agora para a guerra da Ucrânia, para a repressão de imigrantes. A tendência, devido ao fato de haver problemas na economia dos Estados Unidos e ter problemas de inflação e tudo mais, é que os imigrantes passem a ser bode expiatório. O projeto de lei, aprovado por ampla maioria, só precisa agora ser assinado pelo prefeito Eric Adams. Os beneficiários serão os requerentes de asilo que chegaram em New York nos últimos meses e receberam os documentos para poder trabalhar. A ideia é impedir que os imigrantes sejam explorados, ganhem menos por serviços prestados ou até mesmo fiquem sem receber por causa de seu status imigratório. Com a nova regra, ONGs de defesa dos indocumentados dizem que os imigrantes vão ter mais segurança e proteção nos empregos. Desde a primavera do ano passado, New York já recebeu mais de 120 mil imigrantes. A conquista dos direitos trabalhistas pelos imigrantes é resultado dos esforços dos governos estadual e municipal que lutam para que os recém-chegados possam se sustentar e deixar os abrigos temporários que estão superlotados de pessoas. Há 18 anos, Fábio chegou aos Estados Unidos com o sonho americano de uma vida melhor. Na bagagem, apenas coragem e força de vontade. Mas isso foi o suficiente para ele se tornar um empreendedor de sucesso em Orlando. Junto com a esposa, abriu uma padaria que hoje é considerada uma das melhores da região e ponte de celebridades. Nós começamos a fazer pães em New Hampshire e ela saía de porta em porta vendendo os nossos produtos. Quando a gente abriu a padaria, em junho de 2013, nós tínhamos somente $20 de troco no caixa e mais nada de dinheiro. Era uma aposta que a gente fez, assim, dá ou dá. E realmente, graças a Deus, foi arriscado, mas deu tudo certo.
Fábio é um exemplo do novo empreendedorismo que domina os Estados Unidos. Hoje, segundo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 80% dos imigrantes têm mais probabilidade de abrir empresas e criar empregos em comparação com os cidadãos americanos. E a grande maioria deles não tem diploma universitário. E na Flórida, estado onde o português é a terceira língua mais falada, é claro que não poderia faltar empreendedores brasileiros. Em Orlando, o resultado deles é aqui, na International Drive, a rua de comércio mais popular entre os turistas. E são os restaurantes e padarias com gostinho de saudade da terra natal que dominam a região. Um estudo da New American Economy apontou que existem mais de 2 milhões de empreendedores imigrantes sem licenciatura, ganhando dinheiro no território americano e movimentando a economia do país. Além de mão de obra essencial, eles estão se tornando vitais na fundação de novas empresas, na criação de empregos e no impulsionamento da inovação. Eu costumo falar que o brasileiro, ele pode tudo, mesmo não tendo estudo. Nós não fizemos faculdade, mas aqui tem tantas oportunidades que você não precisa de muito para você conseguir crescer, para você conseguir empregar pessoas. Hoje eu tenho 22 pessoas trabalhando comigo, então o negócio é começar. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Há 28 anos, a organização desenvolve atividades voltadas ao acolhimento e apoio aos imigrantes que chegam aos Estados Unidos. A organização prioriza o suporte para famílias que acabaram de chegar. O Grupo Mulher Brasileira não atende só mulheres, atende a todos os imigrantes e, o mais importante, em diversas necessidades. A capacitação de liderança para trabalhadoras domésticas, a gente ajuda a fazer um curso onde desse curso ela pode tirar um certificado de CPR. O que o grupo faz abrange muitas coisas, então com certeza esse acolhimento, não só para quem está chegando, mas para aquele que já mora aqui, mas que continua no isolamento, é fundamental. O Grupo Mulher Brasileira dá atenção aos temas mais atuais que possam priorizar o dia a dia do imigrante. Exatamente para informar a comunidade, ajudar a comunidade com relação ao projeto da carteira de motorista, que é lei. O Grupo Mulher Brasileira tem cerca de 800 membros e realiza em torno de 300 atendimentos diários, presenciais e virtuais. A organização tem o trabalho acompanhado por mais de 12 mil seguidores em suas plataformas e presta um importante trabalho à comunidade brasileira. A prefeita de Boston, Michelle Wu, reconhece a importância da atuação das organizações de apoio aos imigrantes. Oportunidades del trabajo, educación de las empresas pequeñas y otros servicios de gobierno municipal es muy importante, especialmente comunicar directamente con nuestras comunidades inmigrantes. O site do gabinete do procurador de Monmouth County apontou que o criminoso é Bruno Lopes Ferreira. Ele tem 30 anos e é ex-policial da região de Long Branch. O brasileiro foi preso acusado de crimes financeiros contra a nossa comunidade na região de New Jersey. Ele emprestava dinheiro às pessoas e cobrava juros de 120% ao ano, uma prática abusiva e ilegal no estado, que determina a taxa máxima anual de 30%. A polícia disse que na casa de Lopes foram encontrados joias, passaportes e documentos de terceiros que ele mantinha como garantia até que as vítimas pagassem todo o valor do empréstimo com juros. O brasileiro vai comparecer à corte no dia 19 de dezembro, no condado de Monmouth, para responder pelo crime de usura criminal de 2º grau.
Os bandidos agem de madrugada e em segundos. As imagens mostram a gangue escolhendo o carro-alvo. Enquanto 2 ladrões se aproximam da residência em locais diferentes, um terceiro fica ao lado do veículo. Eles usam um dispositivo de longo alcance que captura o sinal do controle do carro dentro da casa e rebate para o veículo, abrindo as portas com facilidade. Em 2 noites, 5 carros foram levados nessa região. Fiquei preocupada, não apenas pelos carros roubados, mas em abrir a porta de casa e não saber quem pode estar no gramado da frente, desabafou esta moradora da rua. A polícia alertou para que as pessoas fiquem atentas e indicou que uma maneira de impedir essa ação é colocar as chaves em locais distantes da porta de entrada e dentro de uma caixa de metal que irá bloquear sinais externos. Só no ano passado, 1 milhão de veículos foram roubados, a um custo de mais de 8 bilhões de dólares para as seguradoras. Este ano, a expectativa é que este número dobre. A verdadeira segurança é o seu senso de segurança. Você estar atento ao que pode acontecer. Não ache que você está protegido só porque você tem muita tecnologia. A tecnologia não vai te proteger dos bandidos de alta tecnologia. De acordo com um novo relatório do Pew Research Center, 57% dos adultos dizem que a ciência tem um efeito majoritariamente positivo na sociedade. São 8 pontos percentuais a menos do que a mesma pesquisa constatou em 2021, e 16 pontos percentuais a menos do que o constatado antes da pandemia de Covid-19. Diferentes grupos, eles manifestam a sua opinião com relação à ciência de diferentes formas. A gente sabe que a atitude das pessoas sobre a ciência, sobre as vacinas, sobre as mudanças climáticas, ela não depende apenas do conhecimento que essas pessoas possuem sobre esses temas, né? Mas depende muito de questões morais, de pauta de valores, de pauta de costumes, depende muito de questões religiosas, de ideologias e divisões políticas, né? A pesquisa descobriu ainda que os republicanos têm menos confiança nos cientistas do que os democratas. Também, de acordo com os dados, cerca de 75% dos moradores dos Estados Unidos dizem confiar que os cientistas têm o melhor interesse do público em mente. Mas o número também é inferior com relação ao período pré-pandêmico. Os dados desse estudo preocupam estudiosos e autoridades. A ciência ela é extremamente importante para a melhoria da qualidade de vida, para o aumento da expectativa de vida. A ciência, a gente sabe, traz enormes benefícios para a população. Ela é extremamente importante para o controle de doenças, para a alimentação, para saneamento básico, para esgoto tratado, para água potável, para termos novos medicamentos, novos antibióticos, novas vacinas. Ela é fundamental para criar novas oportunidades, né, de emprego. Ela é fundamental para uma maior equidade social. A ciência ela é fundamental para reduzir desigualdades sociais. Ela é a base, né, para a geração de conhecimento, do desenvolvimento tecnológico, para uma maior inovação. A ciência é fundamental para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social de um país. As pessoas precisam entender isso, né? Que a ciência e a tecnologia elas precisam estar sempre no centro de qualquer estratégia de desenvolvimento de um país. E elas devem ser vistas como um investimento. O país registra os níveis mais baixos de doações em anos. E isso no mesmo momento em que os números da fome nos Estados Unidos batem recordes. Hoje, 44 milhões de pessoas no país vivem em insegurança alimentar, o que inclui 13 milhões de crianças. De acordo com os bancos nacionais de alimentos, o nível de necessidade de comida entre as famílias do país é tão grande que é semelhante à dos períodos de recessões passadas. Isso acontece como resultado de décadas de desigualdade econômica, pelos impactos da pandemia na vida das pessoas e pela inflação sequencialmente alta no país, que esmagou os orçamentos domésticos de quem já vivia com uma baixa renda. Só em 2022, segundo a Feeding America, mais de 49 milhões de pessoas precisaram de ajuda dos bancos de alimentos para sobreviver. Os bancos pedem ajuda. Você pode colaborar doando dinheiro ou alimentos não perecíveis para organizações locais.
Basta pesquisar aquela que está mais perto da sua casa. O que vai combater a fome é desenvolvimento econômico, né? Pessoas com capacidade financeira, cidadãos autônomos que possam comprar o seu próprio alimento. Sociedade significa pessoas vivendo em conjunto, uma apoiando a outra. Então, há 200 anos atrás, éramos 1 bilhão de habitantes na Terra, né? Agora, daqui a pouco, seremos quase 10. Então, realmente, nossos códex alimentar, político e econômico precisam ser revistos. Né? Somos uma rede, uma família humana, vivendo no mesmo planeta, dividindo os mesmos recursos. Ponto. A hotline, como é chamada, foi lançada no meio do ano passado e desde então recebeu 2,5 milhões de chamadas e está esperando receber 6,5 milhões até o final deste ano. Mas a linha direta ainda não funciona com capacidade total. Os especialistas dizem que o problema se resume à ausência de recursos de saúde mental, à falta de conscientização e a falta de financiamento estável suficiente. O governo federal já até investiu quase $1 bilhão na implementação e ampliação da linha de prevenção ao suicídio. Mas em pelo menos metade dos estados do país não há legislação para fornecer apoio financeiro ao Disque Vida. Quanto à conscientização, apenas 13% dos moradores do país dizem saber da existência dessa linha tão importante. A expectativa é de que a longa história de crescimento populacional da América do Norte chegue ao fim. As projeções do Census Bureau, divulgadas nesta quinta-feira, mostram que os Estados Unidos pararão de aumentar em número de moradores até o ano de 2080. Os dados também indicam que o índice populacional do país vai se manter estável por poucos anos e depois, de 2100 em diante, começar a diminuir gradualmente e de forma rápida. Se as projeções se confirmarem, será a primeira vez que isso vai acontecer desde 1918, quando uma pandemia de gripe e a Primeira Guerra Mundial causaram uma reversão no crescimento. Entre os fatores-chave para essa expectativa de declínio estão as quedas na taxa de nascimento e o aumento das taxas de mortalidade devido ao envelhecimento da população. Sabe o que separa eventos comuns dos eventos memoráveis? Em alguns casos, é a música. Pesquisadores da UCLA descobriram que a montanha-russa emocional provocada por canções cria uma espécie de barreira em nosso cérebro, fazendo com que fique mais fácil se lembrar dos acontecimentos vivenciados no ápice do sentimento. Trocando em miúdos, podemos dizer que adicionar emoções a eventos mundanos é uma forma de torná-los inesquecíveis. E a música pode ser fundamental neste processo, já que determinados acordes têm o poder de mexer com o nosso estado de espírito e humor. A novidade soa literalmente como música aos ouvidos de terapeutas mundo afora, já que a pesquisa pode ser aplicada para casos de depressão e estresse pós-traumático. Isso acontece porque o poder da música de evocar emoções pode melhorar a organização da memória, com emoções positivas auxiliando na integração das lembranças. Para pessoas que sofrem de depressão e que passaram por inúmeros eventos que perturbaram a sua construção e estruturação subjetiva, ressignificar, reorganizar é poder se reposicionar no mundo de uma forma diferente. Não sem dor, mas mudando a forma como essa experiência afeta a vida. Nesse sentido, reorganizar não é mudar o fato concreto ocorrido, mas quem se transforma é o sujeito, que ao contar pode ampliar os seus vértices, alterando inclusive o modo como aquela lembrança ou aquela memória o afeta. Sendo assim, reorganizar, ressignificar as memórias, além de dar um novo significado a essas experiências, é na verdade vivenciá-las para que possamos compreender, elaborar e ressignificar essas experiências traumáticas ou dolorosas de uma maneira que não lhe afetará da mesma maneira. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap, tap. Foi. Para 59% dos entrevistados, a felicidade custa $1,2 bilhão por ano.
As pessoas alegaram que o dinheiro oferece liberdade e segurança, sem as preocupações das contas financeiras no final de cada mês. Entre os jovens, esse percentual foi ainda maior. 72% dos millennials e 67% da geração Z também acreditam que o dinheiro traz felicidade. Eu acho que sim, porque quando a gente não tem, a gente pode passar fome e essas coisas. E se você tem, você não vai precisar preocupar com isso, nem com conta, nem com nada, só com o que você quer, viajar e fazer o que você quer, né? Eu ia viajar muito, comprar tudo que eu quisesse e ser feliz. A pesquisa realizada pela empresa Empower revelou que 71% das pessoas que participaram da enquete estavam passando por estresse ou problemas financeiros. Miami e Orlando estão em primeiro e segundo lugar. Atrás dessas cidades aparecem Atlanta, na Geórgia, Las Vegas, em Nevada e Tampa, também na Flórida. A lista foi feita pelo polêmico site Ashley Madison, a plataforma de namoro que atende pessoas casadas. A página online analisou o volume de pedidos e atendimentos do site nas cidades americanas e disse que em Miami e Orlando as traições são mais comuns e corriqueiras. Segundo o site, cerca de 21% dos entrevistados nos Estados Unidos já admitiram ter traído alguém atual ou do passado. A plataforma destacou ainda que é bom começar a ficar de olho no parceiro ou parceira, porque o inverno é o período do ano com maior índice de infidelidade entre os casais. Obras de arte, fotografias e livros. Gente bonita, boa música. Uma noite especial e reunindo pessoas com o mesmo propósito: ajudar crianças carentes. Artistas plásticos e alunos de uma escola de inglês da cidade de Somerville, em Massachusetts, se reuniram para organizar um leilão para arrecadar fundos para a obra social. Todas as obras foram doadas pelos seus autores. A instituição beneficiada é a Baluarte, que tem foco na educação. E os trabalhos sociais da Baluarte beneficiam mais de 700 crianças e suas famílias na Angola, Congo e também no Brasil. Para a diretora da entidade, essa é uma forma de dar oportunidade às pessoas de também participarem da ação humanitária. Isso é o que a gente chama de arte com propósito. Essas crianças que a gente resgatou esse ano no Congo, são 115 crianças. Essas crianças vão estar vivendo desse tipo de evento, desse tipo de ação humanitária. Então a importância é imensa. Minucci é artista plástica e também doou sua obra. Minucci, que é filha de mãe brasileira e pai português, teve essa ideia solidária. E quando eu vi os vídeos da Baluarte, eu fiquei emocionada e pensei, eu tenho que ajudar aquelas crianças de alguma forma. E quando eu li Baluarte, eu vi arte no nome. Por que não criar uma exposição de arte para ajudar a Baluarte? E foi assim que tudo começou. O jornalista e documentarista Fábio Amador já realizou ações humanitárias em diversos países, entre eles Índia, Malaui e Colômbia. Ele doou 3 de suas obras em fotodocumentário e se diz orgulhoso em ajudar. Eu me sinto muito feliz de ver as minhas obras sendo vendidas, e esse dinheiro sendo revertido para crianças carentes lá na África. É uma satisfação grande, sabe? Eu acho que o pouquinho que a gente faz, isso faz uma diferença. A escritora Márcia Rocha Pérola trouxe alguns de seus livros e também declamou poesia. E Raimunda pensava, vou continuar lutando com valentia. Lavava roupa todo dia. Eu consigo escrever 5, 6 poemas em um dia. E é uma herança também que eu trago da minha mãe, que me ajudou muito, muito. E eu podendo contribuir hoje, eu me sinto realizada, porque eu sei que essas crianças estão sendo ajudadas para se tornarem cidadãos para o mundo e homens para Deus. Até o momento, o leilão ultrapassou a marca de $53 mil com a venda das obras de arte, fotografias e livros. O leilão segue online para quem quiser participar. E a edição especial do Jornal Américas no Ar deste Thanksgiving termina agora. A gente agradece a companhia de vocês e vem aí agora mais um episódio da reapresentação de Jezabel. Até mais. Até.